Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Cientista. E como vocês sabem, estou de casa nova, estou de cara melhor também do que o último vídeo. Realmente foi um vídeo que eu tava bem emocionada ainda de ter acabado de mudar de casa. Tô aqui com a minha cenourinha. Quem não sabe, eu adoro fazer chips de cenoura. É muito gostoso. Acabei de fazer meu snack pra gente conversar e fazer o nosso quadro Isabel Informa. E hoje eu vou passar por várias notícias, ainda não é um pré-jogo, mas vai ter um pouquinho de informação sobre o jogo de amanhã. Para quem não viu, eu indico o vídeo que eu e a Anitta a gente fez com o setorista do Curitiba. Muito legal, muito informativo, muito bom para quem quer saber tudo sobre o time que a gente vai enfrentar do lado do Curitiba, né? E aí amanhã, aí de manhã, a gente faz um pré-jogo super legal para a gente falar do lado do Santos. E como vocês viram aqui embaixo, esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball e eu vou deixar o QR Code aqui para vocês colocarem o celular, irem para o aplicativo da OneFootball, baixar o aplicativo da OneFootball, é gratuito e esse mês é focado 100% no Brasileiro e na Champions League. Agora o OneFootball tem highlights em alta qualidade, então acabou o jogo, já tem highlights que são os melhores momentos da partida, então corre para o OneFootball que de fato tem os resultados da partida, tem mudança para lá e para cá, transferência de jogador, tem notícias o tempo todo do futebol do mundo inteiro. Como eu falei, o foco aí que a gente tem esse mês é no Brasileiro, mas também na Champions League, que tem a final da Champions, nosso Rodrigo, maravilhoso, perfeito, atuando aí na final da Champions League lá no dia 28. Então, corre aqui para o aplicativo da OneFootball, baixa, que é de graça. E bom, depois de falar sobre isso, vamos falar sobre Isabel Informa. Separei várias notícias aqui para vocês, vou compartilhar a tela para a primeira. Tem a gente falar. Peguei uma coquinha também. Hoje eu tô faminta. Cadê minha coquinha? Aqui. O Santos anunciou patrocínio, né? O Santos anunciou patrocínio da empresa farmacêutica. Achei engraçado, porque o estilo que o Santos fez o patrocínio, anunciou o patrocínio, foi bem convidativo, né? Para várias outras interpretações. Mas aí é mais um patrocínio do Santos. O patrocinador agora da Omoplata, né? Na Omoplata do uniforme do Santos. E já na partida contra o Curitiba, o Santos já vai contar com esse patrocínio. Por que é tão legal a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, é um Santos fechando mais um patrocínio e o Santos não fecharia se também não tivesse numa boa fase. Um Santos, se não passar pelo Curitiba, um Santos que pode, talvez, sei lá, não passar também na Sul-Americana, diminui de todas as formas um Santos que chama a atenção de marcas. Então, nesse momento, foi hoje, né? O Santos anunciou nessa quarta-feira o novo patrocinador, é uma indústria no ramo farmacêutico, e aqui a gente tem aí quase todos os patrocinadores do Santos, ó, quer ver? Aqui. O Peixe ainda tem estampados em seu uniforme as marcas Pixbet, Binance, Kicaldo e várias outras marcas que estão no uniforme do Santos, que estão procurando o Santos. É claro que eu sei que muito torcedor fala, putz, mas suja o uniforme, sei lá o quê, mas nesse momento tanto faz o que vai efetivamente deixar o uniforme mais ou não tão agradável dentro de campo, né? A gente, felizmente, consegue comprar muitas vezes a camisa sem os patrocínios, às vezes só com o Master, que nesse momento é a Pixbet, né? Então, assim, muito legal essa informação e legal que é um Santos atraente, né? É um Santos que hoje consegue olhar para esse mercado e, de fato, mostrar que ele é um time que, sim, sabe, aposte na gente, que a gente está em evolução. E acho legal que é uma matéria, eu acho que foi uma matéria do GE que eu vi hoje, vou ver aqui se foi do GE mesmo, que falava sobre as porcentagens de jogos do Zanocelo e do Fernandes junto. Eu tenho quase certeza que é do GE essa matéria, e é muito interessante, porque o GE, ele coloca que, assim, acho que são quase 60% dos jogos do Santos, a gente está contando, 60% dos jogos do Santos, a gente está contando com os dois, e a gente tem quase vitórias em quase todos os jogos. Eu vou achar essa matéria enquanto eu falo com vocês, porque o que é legal, né? Primeiro, novamente, a gente trazendo aí jogadores se firmando no Santos. Então, hoje saíram várias matérias exatamente sobre esse tema. A gente tem uma matéria do Bruno Gutierrez trazendo o fato de que tanto o Michael como mesmo o Johan Julio, mesmo o próprio Rodrigo Fernandes, são jogadores que estão se firmando no Santos. São jogadores que, assim, mesmo depois de todo esse, realmente, de um Santos inconstante, de um Santos à procura do seu time, é um Santos que aos poucos está se entendendo. E o mais legal disso, quando você vê principalmente o Rodrigo Fernandes e o próprio Zanocelo, que eu vou achar essa matéria aqui, achei. Era uma matéria do UOL, por isso que eu não estava achando no site do GE. Com o Zanocelo.
Tô abrindo aqui a matéria para vocês. Com o Zanocelo e com o Rodrigo Fernandes, o Santos tem mais de 60% de aproveitamento. É exatamente o que eu tô trazendo para vocês. E o porquê que eu acho isso tão relevante é exatamente pela região, né? Pelo posicionamento que esses dois jogam. É um Santos que normalmente estava sem o meio de campo, era um Santos que estava cheio de complicações no meio de campo e que agora começa a ver possibilidades nesse meio de campo. Né? A gente tem o Zanocelo, a gente tem o próprio o Rodrigo Fernandes e o próprio Michael, que são dois jogadores que acabaram de chegar no Santos, que já estão com mais de 700 e tantos minutos. Isso é muito interessante para ver que é um Bustos que, sim, por algum lado é um cara bem teimoso em algumas funções, mas está se entendendo nesse meio de campo. E até uma notícia bem interessante que o Bruno Lima trouxe na tribuna é que se o Santos passa de fase agora, ele ganha 3 milhões. Se junta tudo que o Santos ganhou na Copa do Brasil e soma com esses 3 milhões, já daria, por exemplo, para comprar o Rodrigo Fernandes. É claro que não dá para a gente se iludir, falar, putz, é o cara, tal. Só que é um cara que vem performando muito bem em uma posição que o Santos vem com uma dificuldade muito grande de se firmar. Por mais que por muito tempo a gente contou com o Alisson, muita gente tem suas dúvidas com o Alisson. Muita gente, por exemplo, olha para o Alisson, aquele momento fala, não sabe dar um passe de 1 metro, só sabe MMA, Alisson, só sabe ser agressivo, só sabe isso, só sabe aquilo. A gente sabe que provavelmente por muitos momentos, até na volta do Alisson, muita gente não queria a volta do Alisson. Então, essa posição, o Rodrigo Fernandes hoje é um cara realmente importante para o Santos. É um cara, como eu falei para você, até tem aqui na matéria do Gutierrez, são 732 minutos até o momento. Ele jogou a primeira vez naquele 0-0 contra o Fluminense, se eu não me engano. Foi isso? Anunciado no fim de março, o Rodrigo Fernandes teve 9 de 10 jogos possíveis, só foi poupado no confronto contra a Universidade de Quito do Equador pela Sul-Americana. Então, além disso, das 9 partidas com a camisa do Santos, foi titular em 8, tendo entrado no segundo tempo do duelo contra o Curitiba pela terceira fase da Copa do Brasil. Cara, isso é extremamente interessante, assim. O que eu falei do jogo contra o Fluminense, na verdade, é essa estatística aqui, né? Que a gente tem exatamente do Fernandes com o Vinícius Zanocelo. Eles foram titulares juntos a primeira vez no empate 0-0 contra o Fluminense. Então, assim, você vem, de um lado, o Fernandes muito bem e uma parceria funcionando muito bem. E aí eu pergunto, acho que o Santos deve olhar, sim. O que vocês acham? O Santos deve olhar para uma possível compra? Eu acho que tem que abrir os olhos, sim. Porque é um tipo de cara que às vezes não pode interessar a Europa, mas pode interessar o mercado sul-americano. Pode interessar qualquer outro time brasileiro. Então, nesse momento, é um Santos que está olhando para dentro. Eu espero que, de fato, esteja olhando tanto para o Rodrigo Fernandes quanto para o próprio Zanocelo. O Zanocelo tem contrato, se eu não me engano, é até ano que vem apenas. Não é um contrato tão extenso assim. E eu tenho certeza que, quanto mais o Santos consegue chamar atenção, quanto mais o Santos vai caminhando nas competições, obviamente vão chegar inúmeras outras pessoas, inúmeros outros times interessados. E aí você tem, por exemplo, por outro lado, achei essas duas notícias muito interessantes, né? Duas notícias da tribuna. O Augusto Galvão deve deixar o Santos sem disputar nenhuma partida. O Meia não terá empréstimo renovado e não atuou. E, por outro lado, uma outra notícia também da tribuna que o Bruno Lima trouxe é a questão do Marcos Leonardo, né? O Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, ele foi renovado. Ele não terá o contrato renovado, né? Ele foi emprestado para o Santos. O vínculo do meia atacante de 26 anos com o Peixe se encerra no meio da temporada e o Santos aí não vai renovar com o Marcos Guilherme. Por que essas duas informações são relevantes? Que de um lado aparece ainda o Santos cometendo alguns erros, né? Essa questão do Galvão é algo bem estranho que aconteceu do Santos. Realmente um cara ir embora sem nem ter jogado. São aquelas coisas do Santos que você nunca entende. Mas o caso do Marcos Guilherme é interessante. Eu acho que, assim, a gente comentou isso no podcast da Globo, né? Pô, será que o Marcos Guilherme foi mais importante que o Julio? Marcos Guilherme fez mais gols, por exemplo. Marcos Guilherme tem aquele momento do tchau, né? Teve toda aquela empolgação. Então a gente vê um jogador que foi importante por um período. Eu acho que o Marcos Guilherme talvez seja parecido com o Camacho, de ter sido importante, depois parou de ser importante, mas o Camacho agora tá tendo mais uma chance, então tá voltando a poder apresentar o seu futebol. Acho sim que o Marcos Guilherme apareceria ainda mais se o Santos não tivesse essa questão. O Santos hoje não tem como gastar dinheiro. Deixa eu ver se aqui na matéria do Bruno Lima aparece algum tipo de valor que ele cobraria, mas a passagem do meio atacante Marcos Guilherme pelo Santos está chegando ao fim. Contratado por empréstimo internacional em maio de 2021, assinou o contrato até final de junho.
Então, com a camisa do Santos aqui, ele tem 58 jogos, 8 gols marcados. Neste ano foram 3 atuações, 2 gols e uma assistência. Não é tão ruim assim. Só que é um Santos que é óbvio que o Santos não tem dinheiro. É óbvio que o Santos não tem como comprar esse tipo de jogador. Não é um jogador tão jovem e também não é um jogador que está tão firmado. Nesse momento, querendo ou não, bem ou mal, você tem o Julio para jogar nessa posição. Você pode também jogar com o Braga nessa posição. Basicamente o Julio e o Braga. Não acho que a gente tem mais tantas outras opções de ponta esquerda. Mas é um Santos que vai olhar para dentro. E continuando aí, nesse momento de falar, que é um Santos que olha para dentro, bem interessante a matéria que o Mussetti trouxe para a gente sobre o Alex. O Alex, né, aquele jogador, aquele zagueiro que tá na Europa, né, tá jogando no Famalicão de Portugal, e o Bustos quer uma nova análise dele. Acho interessante porque tem uma matéria que saiu falando do Michael, né? E aí falava do Michael, falava que assim, o Michael tinha treinado ontem separadamente, que se ele tivesse treinado bem hoje, e a gente vai ver amanhã no nosso pré-jogo, ele poderia entrar em campo. Legal. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma outra coisa interessante, que o Kaique também acho que fez a primeira partida sem aquela proteção, né? Porque o Kaique quebrou o nariz. Tipo, efetivamente o Kaique quebrou o nariz. Então, eu vejo muito assim, talvez, não sei se o Bustos confia tanto assim no Kaique, talvez o Bustos esteja olhando essa volta do Alex como algo, uma boa possibilidade para o Santos. É um cara jovem e é um cara que teve poucas chances dentro do Santos, né? E aqui, acho interessante, ó, ele pode reintegrar, o Famalicão quer continuar com ele, o Famalicão, ele tá, acho que 12º ou 13º do campeonato, mas ele chegou lá exatamente para se manter na Série A do Campeonato Português. Não foi simplesmente, não é surpreendente que eles não estão ganhando, né, do campeonato, não estão batendo o Benfica lá e ganhando de 10-0 do Porto, mas o Famalicão tem interesse na permanência, mas perdeu o prazo para compra por 800. E agora a equipe de Portugal sinalizou um valor bem menor, que prontamente foi recusado pelo Edu Dracena. Acho interessante, é um atleta de 23 anos, foi promovido lá na época do Gesualdo, disputou apenas 18 partidas antes de ser emprestado. Cara, acho que assim, na hora que ele foi embora, até sentia assim, pô, ele poderia ter tido mais tempo sim. Acho que é um jogador que pode ser promissor, só não pode fazer igual o Wagner Leonardo, que tava bem no Náutico, aí você tira o cara do Náutico, traz para cá porque você tá lascado, e aí você joga um pouquinho, quando você consegue outro zagueiro, você volta ele. Se ele tá bem em Portugal, acho que também a oportunidade para ele também se desenvolver, continuar em Portugal, continuar às vezes em outro time, outros 2 clubes de Portugal sondaram, mas o clube esperará, né, pela opinião de Bustos. Eu acho super legal que o Bustos está tendo a noção completa, né, totalmente completa aí do time do Santos, não está simplesmente olhando só para, não, a gente tem que contratar tal jogador, ficar sempre os mesmos, né? Porque é interessante, eu até quero gravar esse vídeo com vocês, mas assim, vários jogadores que o Santos sondou não está dando certo, não estão dando certo. Você tem o próprio Bigode, você tem o próprio Natan, você tem o Luan, você tem vários jogadores que o Santos sondou, foram para outros times e que não estão dando tão certo, às vezes são até banco, né? É a mesma coisa quando o Fluminense olha para nós e vê o Goulart, às vezes jogando no banco. Então, acho interessante assim essa postura do Bustos de olhar mais para casa, de fato conseguir ver que o Santos pode ter um sucesso ainda com os seus jogadores. Bom, mais algumas coisas para a gente comentar. A gente está falando também de uma boa fase do próprio Léo Batistão, né? Acho bem interessante a gente falar que hoje o Léo Batistão vive a sua melhor fase. E acho legal também essa matéria aqui do Angulo, que fala que o Angulo Desculpa. O Angulo é apresentado finalmente, né? E vê o Santos como um caminho para a Copa. Isso é muito legal, porque assim, o que a gente fala muito do Goulart, por exemplo? Que às vezes parece um cara que não tem mais assim, não almeja mais muita coisa. O Goulart vai para a Copa? Não vai para a Copa, até porque eu acho que ele é chinês, né? Eu acho que ele é nacionalizado como chinês. Mas bom, não é um cara que almeja muita coisa. O Batistão já é, e agora a gente vê que o Angulo também é. E ele sabe muito bem que o Santos é o caminho que ele tem para chegar na Copa do Mundo. Então, assim, bem legal esses jogadores que até pouco tempo atrás a gente estava meio torcendo o nariz. É claro que eu ainda prefiro ver o Juan do que ver o Angulo. A gente vai preferir muitas vezes ver Lucas Braga e Lucas Barbosa do que ver Julio, por exemplo. O Santista sempre vai preferir ver os meninos. Mas é importante que a gente tenha esse tipo de jogador com vontade de jogar no Santos e, de fato, querendo poder fazer um pouquinho mais, né?
querendo saber que, assim, depois do Santos, ele almeja ainda muitas coisas, o que a gente não tá vendo no Goulart. Não sei como vai ser o jogo de amanhã. De fato, espero que o Goulart não seja titular, não faria nenhum sentido a gente começar com o Goulart titular, pelo menos não vi até agora algumas escalações que contavam com o Goulart sendo titular. Espero de fato que ele consiga jogar e que ele jogue com o Batistão e com o próprio Marcos Leonardo. É claro que nesse momento, né, infelizmente a gente ainda não conta com o Ângelo, mas é um time que provavelmente vai bem forte. E eu acho que, assim, para finalizar, parabenizar a torcida e falar que a gente está com 100% dos ingressos esgotados, né? Então o Santos vai amanhã com força máxima, porque de fato a torcida do Curitiba fez um belíssimo show, né? Um belíssimo espetáculo quando os santistas estavam lá. E agora a gente precisa dar o troco com muita festa, com muito grito, com muita energia, porque de fato o jogo amanhã vai ser muito difícil. Então é isso, um giro pelas notícias aí mais importantes do dia, trazendo vários portais aí para a gente comentar, para a gente falar um pouquinho. E eu vejo vocês amanhã. Ah, tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma notícia. O Palmeiras vai pedir à CBF adiamento do clássico contra o Santos por conta, bom, por conta provavelmente por conta dos jogadores que foram selecionados lá pelo Tite. Acho que isso a gente fala mais pra frente, né? O Santos nunca conseguia nada. Tinha aquela época que, assim, nossa senhora, toda a escalação, toda a convocação do Tite, o Santos perdia 1, 2, 3, 4 jogadores e o Santos dificilmente conseguia adiamento de qualquer coisa. Mas é isso, a gente espera que de fato o melhor aconteça aí para esse clássico, mas sem pensamento de clássico agora. Agora é só pensar em amanhã. Amanhã tem pré-jogo aqui no canal, tem pós-jogo no estádio. Não sei se eu vou gravar. Vou tentar gravar o vídeo no estádio, vamos ver se vai dar certo. Estarei lá amanhã, quem tiver. Vamos fazer muita, muita, muita festa, porque o Santos precisa. O resultado é adverso aí, a gente precisa fazer o nosso golzinho para começar esse jogo empatado. E espero que a gente de fato aí avance, porque, como eu falei, mais 3 milhões dá para pagar o Rodrigo Fernandes e a gente está precisando de um primeiro volante. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!